Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar a matéria do terceiro bimestre agora. A gente fez uma breve revisão de algumas coisinhas que a gente viu ou no ensino fundamental ou no começo do ano, e agora a gente vai dar início então à matéria que precisaremos ver durante esse bimestre, tá? A primeira matéria é fatoração de polinômios, que apesar de nova, não é nova, é velha, a gente já viu em algum momento. Bom, e é isso. Então, conteúdo, fatoração de polinômios. O objetivo é utilizar propriedades da multiplicação para fatorar polinômios, compreender o significado de produtos notáveis e determinar o quadrado da soma e o quadrado da diferença, tá? Vou voltar aqui. De certa forma, quando a gente fala em fatorar um polinômio, a gente está pensando em uma outra maneira de reescrever uma mesma expressão de forma que eu consiga retornar para a sua forma, digamos que original. A gente pode pensar, por exemplo, na expressão... Vou colocar aqui, só um minuto. A vezes x mais b vezes x. Utilizando o processo de multiplicação, quando a gente for pensar em fatorar, a gente vai pegar o termo comum a essas duas expressões e colocar ele em evidência. A gente fala na matemática, a gente coloca algo em evidência, é que esse algo ele está multiplicando vários termos, tá? Isso significa colocar em evidência na matemática. E nesse caso aqui, o que a gente faria? O termo que é comum às duas partes do meu binômio é o x. Então a gente colocaria esse x em evidência, abriria uma multiplicação e colocaria aqui um parênteses, onde a gente pode pensar no seguinte, ó, a gente tem ax mais bx. Aqui eu já coloquei o x multiplicando. O que é que está faltando para que eu tenha o ax? A letra A. Faço o joguinho de sinal. Quando eu não coloco sinal nenhum aqui é mais. Mais com o que vai dar mais? É o próprio mais. E aqui eu tenho um bx. X vezes quanto dá bx? O b. Então, essa é uma forma de colocar o termo aqui em evidência, tá certo? Então, a gente já começa tendo uma ideia do que é que vai acontecer. Agora a gente segue, então, já tendo essa ideia do que é que vai acontecer, olhando para algumas coisas que são primordiais a gente conhecer. Pergunto para vocês, o que são expressões algébricas equivalentes? A gente chama duas expressões algébricas de expressões equivalentes quando elas expressam a mesma relação dentro da matemática. Elas equivalem, a gente pode pensar, equivalem à mesma coisa. A gente pode pensar dessa forma, tá? Então aqui a gente pode olhar para uma atividade inicial, ó. Determina a expressão algébrica equivalente à soma entre as seguintes expressões: x ao quadrado mais 7x mais 10 e 8x ao quadrado menos 5x menos 12. Quando a gente vai somar a expressão algébrica, a gente precisa saber que a gente soma os termos com os mesmos... Vamos pensar assim, vai ficar mais fácil para vocês. A gente soma os termos com as mesmas incógnitas e os mesmos graus. Então, por exemplo, eu vou pegar o x ao quadrado e vou somar com quem tem x ao quadrado. Eu vou pegar o x ao cubo e vou somar com quem tem x ao cubo. E assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer a soma entre x ao quadrado mais 7x mais 10 mais... Eu estou somando com toda essa expressão aqui. Então, eu vou colocar essa expressão entre parênteses, porque pode ser que eu precise utilizar da regra de sinais. 8x ao quadrado menos 5x menos 12.
Como o sinal que está aqui fora é mais, eu não tenho tanto problema. Então eu vou manter o sinal que está lá dentro do parênteses e daí eu vou ficar com x ao quadrado mais 7x, meu x está parecendo um y, mais 10, mais 8x ao quadrado, menos 5x, menos 12. E aí o que a gente vai fazer então? Vai juntar aonde tem x ao quadrado com aonde tem x ao quadrado. Aonde tem x com aonde tem x e número que está sozinho com o número que está sozinho. Então x ao quadrado mais 8x ao quadrado dá 9x ao quadrado. 7x menos 5x dá mais 2x. E 10 menos 12 dá menos 2. Então, a expressão algébrica equivalente a essa soma é esse resultado aqui que a gente colocou aqui embaixo. Ó, aqui na hora da correção, ele agrupa os termos semelhantes. Eu não agrupei, eu fiz separado, mas aqui é uma outra forma de vocês resolverem. Ó. Ele colocou x ao quadrado com 8x ao quadrado. Essa soma deu 9x ao quadrado. 7x mais menos 5x dá mais 2x. E 10 mais menos 12 dá menos 2. Então, assim, ele agrupou, eu não agrupei, mas a gente chegou no mesmo resultado. Tranquilo até aqui? Então, pausa o vídeo e tentem resolver no caderno de vocês a seguinte operação algébrica. X ao quadrado mais 5x mais 9. O B é 3x ao quadrado mais x ao cubo menos 5x mais 7. E o C é menos 2x ao quadrado menos 3. Eu quero que vocês tentem efetuar A mais B mais C. Pausa o vídeo, tenta resolver e depois segue o vídeo com a resolução. Bora lá, galera? Então, vamos fazer por agrupamento, igual ele fez. Em A, B ou C, o único lugar que aparece x ao cubo é aqui. Então, já vamos colocar o x ao cubo. Mas, vamos juntar todo mundo que é x ao quadrado. No termo A, a gente tem x ao quadrado. Na expressão B, a gente tem 3x ao quadrado. E na C, a gente tem menos 2x ao quadrado. Agora vamos juntar todo mundo que for x. A gente vai ter do A 5x, do B menos 5x, e em C a gente não tem nada. E número, no A a gente tem 9, no B a gente tem 7 e no C a gente tem menos 3. Ficamos com x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x ao quadrado dão 4x ao quadrado. Quando eu vou tirar 2, fica 2x ao quadrado. 5x menos 5x cancela, não sobra ninguém. 9 mais 7, 16, menos 3, 13. Então, a soma equivalente a esses três polinômios vai ser x ao cubo mais 2x quadrado mais 13. Certo? Bora seguir? Fatorar é transformar uma soma em um produto. Então, quando a gente tem um polinômio ax mais ay, por exemplo, ele não está na forma fatorada, porque ele representa uma soma entre as parcelas ax e ay. Quando a gente pensa em fatorar, a gente vai fazer aquilo que eu fiz no início do vídeo. A gente vai pegar o termo comum aos dois e vai colocar em evidência, que é o a, com uma multiplicação. Uma forma simples da gente enxergar depois é o que é que está faltando? É o x mais o y. Então, nota que ax mais ay vai ser a que multiplica. Aqui já é uma multiplicação. A vezes quanto dá ax? X mais
A vezes quanto dá y, y. Então a gente está transformando aquela soma maior em uma soma onde, se a gente for pensar, assim, parar para olhar o negócio, a gente escreveu um pouco menos para representar a mesma coisa, certo? Então isso é fatorar. Então vemos que as expressões algebricamente equivalentes, que elas são equivalentes no caso, e que a soma ela foi transformada em um produto. E existem algumas formas de fatorar uma expressão. Na aula de hoje a gente não vai ver todas, mas existem algumas, que são fator comum em evidência, que é esse que eu mostrei para vocês agora, quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença de dois termos, diferença de quadrados, e a gente também tem um agrupamento, onde a gente junta todos os termos semelhantes. Vamos ver o primeiro caso ainda hoje. Fator comum em evidência. É o que a gente fez agora há pouco. Observe que o polinômio ax mais ay tem um fator a que se repete nos dois termos. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente coloca o a em evidência, e aí a gente pode pensar de duas formas. Ou a gente pega o ax e divide por a e vê que, por exemplo, ax dividido por a é igual a x. Pega esse x e coloca aqui. Ou faz do jeito que eu estava falando para vocês. Basta pensar, o que é que está faltando aparecer? Eu tenho um ax. Se eu já destaquei o a, para eu continuar tendo ax, basta que eu multiplique esse a por x. E a mesma coisa eu vou fazer com o y. Então a gente tem essas duas formas de pensar. Eu, Diego, prefiro essa segunda. Há quem prefira a primeira. Então vai ficar a critério de vocês escolher qual é melhor para vocês. Então aí, nesse caso a gente pode ver então que a soma ela foi transformada em um produto. Depois a gente tem o caso do agrupamento. A gente vai ver esses dois casos hoje e aí a gente para, tá? Em alguns casos, podemos colocar o fator comum em evidência em uma expressão... em alguns casos, colocar o fator comum em evidência em uma expressão não encerra a fatoração. Pode ser necessário repetir o processo até que o resultado seja um produto, e a isso damos o nome de agrupamento. Observa. Vou até entrar aqui. Ó. A gente tem ax mais bx mais ay mais by. Vamos seguir aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui na minha lousinha. Tá. Ax mais bx mais ay mais by. Vamos primeiro olhar que a gente tem o x aqui para poder colocar em evidência. Então a gente vai ficar com x que multiplica a vezes b. Mas do outro lado a gente pode colocar o y em evidência. Então a gente vai ficar com y que multiplica a mais b. Certo? A mesma coisa que a gente tinha feito até agora há pouco. Só que o que a gente consegue observar? Isso daqui continua sendo uma soma onde nós ainda temos uma parcela comum. Então, essa parcela comum agora a gente coloca ela em evidência. Então, a gente coloca o a mais b em evidência. E a mais b vezes quanto dá x vezes a mais b? O x. E a mais b vezes quanto dá y vezes a mais b? O próprio y. Então, repara que a gente fez o mesmo processo mais de uma vez. Então, esse é o caso do agrupamento. Certo? A gente precisou repetir o processo mais de uma vez. E aí a gente transformou em uma expressão equivalente. A gente juntou as coisas. Vamos agrupar e juntar.
Aí, ó, ele fez a mesma coisa que eu fiz ali na luzinha com vocês. E aí ele chegou no resultado. A gente vai parar aqui hoje, tá? Na próxima aula a gente segue. Eu vou lançar alguns exercícios para que vocês resolvam. Eu não vou me prolongar demais na aula, porque muita informação, ainda mais por vídeo, vocês não vão conseguir guardar. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Um abraço.